Boa noite, irmãos. Que bom estarmos aqui nesta noite para louvarmos nosso Deus. Quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, nossa família. Somos gratos ao Senhor. Nós estamos no mês de maio, comemorando o mês da família, orando, intercedendo, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor vai fazer em nossa família. O tema é Jesus transforma a minha família. E a divisa em João 10:10, o Senhor veio dar vida e vida plena, né? Vida com abundância. E nós agradecemos ao Senhor por isso. Ore, continue intercedendo, clamando ao Senhor pela sua família. Hoje, orando no dia de hoje, pedindo para que as pessoas, nossas famílias, entendam o amor de Deus sobre a sua vida. E eu quero nesta noite aqui pensar sobre isso, sobre a caminhada da minha família, a caminhada da sua família. A trajetória da minha família, a trajetória da sua família. Nossa família trilhando aí na caminhada. E nós vamos pensar nisso hoje. Nas orientações do nosso Deus. Sabe? As famílias. A minha família. A sua família. Então vamos ler o texto da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 27. Depois você deixa sua Bíblia aberta, mas nós vamos ler apenas 3 versos aqui desse capítulo. Atos capítulo 27, o versículo 9, 10 e o versículo 11 somente, para meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor, buscarmos essas orientações de Deus para minha família, orientações de Deus para a sua família. E clamando a Deus, Jesus abençoe minha família, Jesus transforma minha família, Jesus cura minha família. Vamos ler o texto. Atos capítulo 27, o versículo 9, 10 e 11, e depois você deixa sua Bíblia aberta aí, nesse capítulo 27, que nós vamos compartilhar outros versos no decorrer da palavra. Diz assim o verso 9 do capítulo 27 de Atos. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Vamos orar. Deus eterno, Deus amado, te louvamos, ó Pai, nesta noite. E agora, depois de ler a Tua palavra, ó Deus, te pedimos, fale conosco. Precisamos, queremos, dependemos de ouvir a Tua voz. Abençoe cada um dos Teus filhos em suas casas, Deus, fale aos nossos corações. Rogamos assim ao Senhor e pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui nesse texto falando de um contexto. Paulo, ele estava sendo levado junto com outros presos, guardado por esse centurião no navio, para a Itália. E aqui ele estava no mar, chamado Mar Adriático, só para entendermos aí um pouco de onde é esse Mar Adriático. O Mar Adriático, ele corta do continente europeu, ele corta em alguns países, tipo Albânia, Bósnia, Croácia, Eslovênia, Montenegro e Itália. Só para entender a geografia aí da situação. Então Paulo estava ali nesse Mar Adriático, guardado por esse centurião como preso e outros presos também, indo para a Itália. E aí então o anúncio aqui. Paulo diz, olha, varões, vejo que a navegação há de ser muito incômoda, com muito dano. Ou seja, o Senhor fala, família, o Senhor avisa. É pensarmos aí a nossa família no trajeto, na navegação, sabe, na caminhada da família, e o Senhor avisando, e o Senhor orientando. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, ouvir o que o Senhor nos diz. E às vezes nem tudo que parece estar bom, tá bom. Nós precisamos ouvir o Senhor falar. Nós precisamos ouvir o que o Senhor diz. Nem sempre o que parece bom, o tempo bom, é momento bom. Ou é momento de lançar a âncora, ou é momento de nos acomodarmos. Então eu quero pensar com os irmãos aí em alguns alertas do Senhor à família. Em alguns alertas do Senhor à minha família. Em alguns alertas do Senhor à sua família. Em alguns alertas do Senhor à família. A primeira coisa que nós queremos pensar, tirando desse texto, aplicando na nossa família e aplicando na nossa vida, é o primeiro alerta aí do Senhor. A aparente segurança. Paulo anuncia que, olha, a viagem há de ser incômoda. Olha o verso 13, o que diz. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já
o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Então eles estavam descansando, a viagem estava tranquila. Eles estavam pensando aqui já ter obtido aquilo que eles desejavam e realmente descansaram ali naquele barco. O Senhor nos alerta, não é para descansar. Nós precisamos buscar a Deus. Aquilo que parece estar bom, não. A Bíblia diz que Satanás ele não para, ele brama como leão, ele procura, sabe quem ele possa tragar e ele não desiste da família. Assim agem muitas pessoas, muitas famílias, muitos pais. Sem notar o que está à volta. Está tudo bem. Está tudo bem. Pensam que está tudo certo e nem percebem o perigo que está à frente. O erro de muitos não crerem, sabe? Que o temporal pode alcançar todas as casas, as dificuldades podem vir em todas as famílias. E aí as pessoas seguem vaidosas, sem oração, sem prática, sabe, de vida com Deus em casa, sem busca de direção do Senhor nas famílias, pensam que está tudo bem. Para muitos se resume no sucesso, sabe, aqueles diplomas que recebem, as aprovações em algumas coisas, a situação financeira boa. Isto é vaidade, a Bíblia diz. E leva muitas famílias a surpresas em alto mar. A grande tempestade, a grande dificuldade. E nós precisamos então, mesmo quando tudo parece que está bem, buscarmos ao Senhor, colocarmos nossa vida diante de Deus. Nós somos dependentes do Senhor na dificuldade e na abundância, na alegria, na tristeza. Temos que ser da mesma forma dependentes do Senhor. Dependemos da graça de Deus e buscarmos ao Senhor. Então é oração com a família, culto doméstico, sabe, a vida com Deus. A aparente segurança. O Senhor nos chama a atenção. O segundo alerta do Senhor, tirando do texto aqui para a nossa vida, é que o perigo sempre está bem próximo. Davi já dizia lá no Salmo 51, né? Que o pecado está sempre próximo de mim, ou está bem próximo de mim, ou está bem perto de mim. O perigo está bem próximo. O versículo 14 aí, confira na sua Bíblia. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. Euroaquilão, você vai ver aí que o sinônimo de Euroaquilão é um vento tempestuoso, é vento misturado com tempestade, vento muito forte. Então estava tudo calmo e de repente veio esse Euroaquilão. Um vento junto com tempestade. O perigo está bem próximo. Bem próximo, um vento muito forte. Quando os marujos pensavam que estava tudo calmo, o texto afirma que em pouco tempo depois essa tempestade chegou. Veio uma grande ventania, sem demora. O que parecia que estava calmo deu lugar a uma completa tormenta. E se não há preparo, se não há busca, como é que vai reagir numa situação dessa? E assim ocorre com muitas famílias vaidosas. A dificuldade vem e não sabe o que fazer. Não atentam para o perigo à volta. Logo são surpreendidas com a grande dificuldade. Às vezes pode ser na vida de um filho, um casamento com problemas, um filho que se envolveu com drogas e aí entrou no vício, não tem mais como sair, talvez no álcool. Dificuldade na família, uma tempestade muito forte, que agora exige da família uma ação cuidadosa para não perder aquele passageiro. Imagina a dificuldade. O perigo está bem próximo, nós precisamos, sabe, a Bíblia diz que aquele que está de perto tem que ter cuidado para não cair. Então nós precisamos cuidar da nossa família, cuidar dos mais próximos, colocar diante de Deus, colocar diante do Senhor. Então o perigo está bem próximo, um alerta do Senhor à minha família, à sua família. Nós precisamos entender isso. O outro alerta do Senhor, aqui a minha família, a sua família, tirando do texto aqui, é a impotência diante da tempestade. Quando a pessoa não está atenta e ela deixa e vai navegando tranquila, e que o perigo está próximo, ela chega e não sabe o que fazer, aí ela fica impotente. Olha o verso 15, o que diz. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nós deixamos ir à toa. Não tinha mais o que fazer. Estava
aquele barco à deriva, não tinha mais força, não tinha mais controle. Eles faziam as manobras na tentativa de controlar a situação, mas quando não tinha mais controle, que manobra vai fazer? O que vai fazer? O que um pai e uma mãe conseguem fazer com um filho viciado em droga? Absolutamente nada, porque ele está no vício da droga. Aquilo consome ele, então não tem força. Não tem força. Fica sem êxito. E os marujos ali estavam sem êxito. Os marujos notaram que não podiam fazer mais nada. Diante de tal reconhecimento, eles ficaram à deriva. E ficar à deriva no mar é como dizer que não se consegue reagir. Então, problemas que levam à impotência. Tempestade que leva, sabe, não tem como mais. Há famílias que infelizmente só percebem que toda tentativa, toda autoajuda sem Deus não levou a nada, é quando já se encontram sem saída no problema. Mas Deus é misericordioso. Lembra daquela mulher que gastou todo o seu dinheiro com os médicos, no final da sua vida ela recorreu ao Senhor e ali recebeu cura da sua enfermidade e salvação para a sua vida? Deus é misericordioso. Mas é triste notar que o ser humano, ele só percebe a fragilidade dele depois que ele fracassa. Ele só percebe que ele depende do Senhor, sabe? Quando ele realmente não tem mais nada para fazer, quando ele não tem recurso para fazer lugar nenhum. Eu estava falando para uma pessoa que está dizendo, pastor, eu não consigo largar a bebida, eu não consigo largar a droga. Eu falei, claro que você não consegue, porque você é fraco. Mas se você realmente entende que você não consegue, por que você que não busca ajuda a quem vai te ajudar? A quem consegue fazer você largar, que é o Senhor Deus. A única solução é essa. Enquanto você ficar dizendo que não consegue, ficar tentando, você nunca vai conseguir. Mas a partir do momento que você dizer de verdade que você não consegue falar, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, aí eu quero ver se você vai ou não conseguir. Você precisa colocar a vida diante do Senhor, diz para a pessoa. Então a pessoa fica impotente diante das tempestades. Alerta do Senhor. O outro alerta é o prejuízo que a tempestade traz. Veja o verso 18 e o verso 19. Andando nos agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não parecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Então ali eles colocaram as coisas para fora. No dia seguinte, sendo violentamente castigado ali na tempestade, começaram a lançar fora do navio a carga. Depois, violentamente castigados, os marujos entenderam que era necessário lançar fora o peso que estava naquele navio. Aí é para pensar, no momento mais difícil, na viagem de uma família, ter que lançar fora os bens. E ainda com as próprias mãos. Como família, às vezes precisamos avaliar qual é o peso que está impedindo de vencer o vendaval, a tempestade, a dificuldade. Toda família deve lançar fora as coisas que atrapalham. Às vezes não coisas financeiras, mas coisas da vida, tipo o orgulho, a ambição, a arrogância, o egoísmo. Às vezes é necessário se humilhar para crescer. Mas o fato é que quando a família não atenta, sabe, para as placas de advertência que o Senhor dá, o sofrimento é muito grande. Ela pode enfrentar o prejuízo. Às vezes, o prejuízo é tão grande que a perda é de um componente. Aí a dificuldade é grande demais. E o Senhor adverte as placas. E o interessante é pensar nas placas que o Senhor ele avisa. Mas a decisão é nossa. O Senhor não, sabe, Ele não exige que eu faça aquilo por vontade dEle, não. A decisão é minha. Você quer ver das placas, às vezes no trânsito, né? Nós temos as placas e alguns desobedecem às placas. Mas quando ele se depara ali com a câmera, aquela câmera exige que ele cumpra aquela determinada regra no trânsito. Mas o Senhor não determina. Ele deixa você e eu tomar a decisão. Por isso temos de decidir a obedecer às orientações do Senhor. As placas que Ele vai colocando
Paulo diz aqui, varões, vejo a navegação que há de ser muito incômoda e com muito dano, ele está dizendo aqui. Mas olha só o que diz aqui o centurião. A Bíblia diz que o centurião cria mais no piloto e no mestre do que o que Paulo dizia. Muitas pessoas hoje não acreditam naquilo que Deus está dizendo, não acreditam na palavra do Senhor e vivem conforme a televisão fala, vivem conforme as pessoas falam, vivem conforme o mundo vai dizendo. Acreditam naquilo que ele está vendo, não na palavra de Deus, que é a verdade. Aí o prejuízo é grande, como diz aqui o texto. A outra orientação de Deus, a minha família, a sua família, é a desesperança. No versículo 20, veja aí. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Eles já não tinham mais esperança. Ali era o final para eles. Perderam a esperança. Depois de muito tempo sem perceber. Se era dia ou se era noite, os marujos ali agora renderam toda a esperança de salvação. Não tinham mais. O pior estágio da vida de alguém é quando ela perde a esperança de viver e de lutar. Imagina, sem força, sem esperança. E há famílias que infelizmente têm enfrentado aí momentos dessa forma. Momentos de desesperança, de não saber mais o que fazer, porque não tem força. Porque não ouviram o que o Senhor havia dito. E necessitam da ajuda do Senhor. E o Senhor ajuda. É por isso que nós estamos intercedendo pela família. Pedindo pela família daqueles que estão precisando da ajuda do Senhor. Para que eles entendam que o Senhor precisa entrar na família deles. Nesse ponto da viagem, da vida, da família, Deus entra com a sua ação, Deus entra com a sua intervenção e muda a história daquela família. E aí, o Senhor faz aquilo que Ele quer fazer, que é restaurar, que é mudar, que é transformar. Vamos ver aqui a intervenção do Senhor numa dificuldade tão grande quanto essa, numa tempestade tão grande quanto essa, né? E nas tempestades nós estamos vendo aí, o Senhor quer fazer a mesma coisa. Primeira intervenção do Senhor nessa situação. No versículo 21 a 26, Deus orienta que os marujos deveriam ter coragem. Nós devemos encorajar as pessoas, mesmo com a dificuldade grande, mesmo com a tempestade grande, em crer e confiar no Senhor. O verso 21, havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse, fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo, porquanto os varões têm de bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer, assim como a mim me foi dito, e é contudo necessário irmos estar numa ilha. Ou seja, Paulo está dizendo ali, sabe, vocês vão viver porque eu estou aqui, o Senhor tem misericórdia da nossa vida, sabe, Paulo está ali falando do amor de Deus, intervenção do Senhor. Famílias em tempestade devem ouvir a voz do Senhor. Tenham coragem, coragem para lutar, para resistir, para orar, para buscar Deus, a esperança. Paulo estava dizendo para aqueles marujos ali, vocês tinham que ter me ouvido lá atrás, vocês não ouviram, agora perderam tudo, mas a vida de vocês não. Não. A segunda intervenção de Deus aqui, Deus orienta que os marujos deveriam permanecer no barco, versículo 27 aí, até o verso 31, né? Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma ou outra banda do mar Adriático, como já falamos, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando-se o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir, darem algum rochedo, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando
que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do barco, e tendo já deitado o batel do mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvá-los. Então ali, sabe, encontraram, pararam realmente ali naquele lugar, naquela terra, naquela ilha. É muito comum numa luta, numa tempestade, os envolvidos desejarem desistir, sair do barco. Mas nesse instante Deus aqui intervém e orienta. Ele orienta. Não saia do barco. Não saia, eu vou mudar, eu vou restaurar, eu vou cuidar. Se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Ninguém pode ir embora. Às vezes você está vendo um casamento destruído que as pessoas dizem não tem mais jeito, tem que acabar, tem que separar. Não. Deus não quer que ninguém separe. Deus quer que as pessoas se entendam, peça perdão ao outro, sabe, reconheça o erro, a dificuldade, não pode pular do barco. Hoje é muito mais fácil dizer, não deu certo, separa, não é assim? Mas para o Senhor não. Para o Senhor não. Há solução, há esperança, há transformação. Jesus, transforme a minha família. Transforme, Senhor. A outra orientação de Deus aqui, Deus orienta os marujos, que deveriam comer e se alimentar. Comer e se alimentar. Verso 33 até o verso 38, né? E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem cabelo cairá da vossa cabeça, nem o cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isso, tomando o pão de graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. Alimento pode ser a descoberta aí de alegria, pois comer está ligado diretamente à sensação de prazer. E Paulo queria trazer ali uma alegria àquele povo, dizendo: vamos comer, vamos alimentar. E nós devemos levar essa palavra de ânimo. Essa palavra de ânimo àqueles que estão, sabe, em desespero. É muito importante que famílias entendam que nesse momento de tempestade precisam encontrar alegria. Em coisas simples. Talvez num pedaço de pão, em alguma coisa simples, entendendo que Deus supre, que Deus realmente abençoa. Comer pode ser comparado aqui também a encontrar alegria na palavra do Senhor, que é o Deus que supre, que é o pão da vida. Conhecer que Ele está no controle de tudo e também conhece o sofrimento, pois seu próprio Filho Jesus sofreu por amor aos seus servos, a cada um de nós. Entendemos isso, a orientação do Senhor. A família percorre a trajetória, a viagem no seu barco, na sua trajetória da vida. E parece até que chega no naufrágio. Vai a pique. E agora? O que fazer? Era a situação daqueles homens naquele navio. O apóstolo Paulo estava ali. Ou seja, o Senhor estava ali falando através do seu servo. Vamos pensar junto. Se aquele barco chegasse perfeito do outro lado, aqueles homens se engrandeceriam dizendo que chegou por causa da sua capacidade, chegou por causa da sua experiência, chegou porque eles sabiam navegar. Mas aquele barco, ele chegou todo destroçado, como diz a palavra. O barco se desintegrou na areia. O verso 41. Isso nós aprendemos ali, o Senhor dizendo: vocês dependem não do barco, não da capacidade de vocês, mas é do Senhor. O barco se quebrou, mas aqueles homens permaneceram vivos por causa do poder e da graça de Deus. Sem leme, sem amarrações, o barco estava completamente à deriva, mas não naufragou ali. Deus já havia dito aos marujos,
por intermédio de Paulo, nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Capítulo 27, versículo 22. Deus estava cuidando de cada um naquele barco. Isso significa que as tempestades que enfrentamos não vão nos destruir. Mas certamente perderemos e poderemos confiar no nosso Deus, né? E às vezes pontos de apoio, sabe, podemos perder, dificuldades, algumas coisas podem acontecer, como aconteceu aqui nesse barco, como aconteceu nessa situação, mas o Senhor, sabe, Ele cuidou daquelas pessoas e preservou aquelas vidas. Deus está nos dizendo que juntos, sabe, com o naufraga também aqui o orgulho, a vaidade, a independência. Foi isso que ficou no fundo do mar daqueles homens. Eles entenderam que eles não dependiam do conhecimento, do que eles sabiam, do barco estruturado, dependiam do Senhor. Isso ficou lá no fundo do mar. A minha família, a sua família, a nossa família necessita de Deus para conduzir a trajetória. Possamos crer, possamos confiar e obedecer às sinalizações do Senhor, as placas que o Senhor vem colocando. Continue intercedendo, crendo na atuação do Senhor e ajude famílias, fale com pessoas, oriente pessoas. Seja instrumento de Deus na vida de pessoas, dizendo, olha, a dificuldade é grande, a tempestade é grande, o huraquilão é grande, sabe? Mas o Senhor, Ele é poderoso para restaurar, para transformar. Faça isso. Não perca a oportunidade. Estava contando pela manhã que eu estava distribuindo uma cesta essa semana e eu vendo aquela pessoa e eu antes de distribuir eu falei, senta aí, vamos conversar. Eu disse, o mais importante da sua vida aqui não é essa cesta, não é esse recurso. O mais importante na sua vida é Jesus. Jesus é o pão da vida. Jesus é aquele que supra a sua necessidade. Jesus é aquele que conhece a sua dificuldade. Jesus é aquele que é o seu amigo. Você precisa crer e confiar no Senhor. É por isso que Ele te trouxe aqui e nós oramos ali junto. Não perca a oportunidade. Leve a esperança. Coloque Jesus no barco das famílias. Faça isso. Eu quero orar pela sua vida, orar pela sua família, para que Deus continue te abençoando. E tenha a certeza, sabe, de que Jesus no nosso barco. As dificuldades, as tempestades vêm no barco de todo mundo, né? Não é que nós somos diferentes de ninguém, não. Nós estamos passando pela mesma tempestade. A única diferença é que Jesus está no nosso barco. E quando Jesus está no nosso barco pode enfrentar as dificuldades, mas nós vamos chegar até o fim. Já começou com o barco lá atrás de Noé, não foi? Ele foi até o final. Vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor e creia no poder de Deus. E diga sempre na sua oração, Jesus, transforme a minha família. Vamos orar, quero orar pela sua vida. Deus amado, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço. Te agradeço porque nós podemos confiar no Senhor. Podemos crer, ó Deus, na resposta do Senhor sobre a nossa família, ó Deus. Deus, tome, ó Deus, cada família da tua igreja, Pai. Tu conheces cada uma, a necessidade de cada uma, Deus, em nome do Senhor Jesus. A tempestade que cada uma tem enfrentado, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Possamos estar atentos, ó Deus, àquilo que o Senhor tem nos falado. E possamos confiar no Senhor, o nosso Deus. Abençoe, Senhor Deus, as famílias de nossa cidade, Deus, do nosso Brasil. Toma em tuas mãos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu rogo as bênçãos do Senhor. Abençoe a tua igreja aqui na Biquinha, Senhor Deus, sustentando, guardando, cuidando, desde o menor ao maior, ó Deus. Tu conheces os teus filhos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe o Brasil com essa dificuldade, ó Pai, da pandemia, Senhor Deus, do vírus, do coronavírus. Toma em tuas mãos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Entre com a sua intervenção, ó Deus, porque o controle é do Senhor. E rogamos ainda as tuas bênçãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça redentora de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, que a comunhão, as consolações e o discernimento, que o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós aqui presente, ó Deus, sobre cada um dos teus filhos em suas casas, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Que o Senhor assim nos abençoe, irmãos.